Graça e paz, povo de Deus. Eu sou teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra, e esta palavra é para a edificação do nosso coração. E o título desta palavra é essa: a água é vida para todos. Sem água, nada podemos fazer neste mundo. A água apaga o incêndio. A água alimenta todo o verde do planeta. A água sustenta os passos animais. A água serve para nós tomar um belo banho, nos refrescar. A água serve para lavar qualquer carro, lavar qualquer tipo de sujeira, seja lá qual for, a água tira. Até tem uma música que diz que a água lava tudo, só não lava a língua dessa gente. É uma música de carnaval muito antiga que diz: a água lava tudo, só não lava a língua dessa gente. A água é um símbolo muito importante, porque quando o povo, lá ainda no Egito, Moisés trouxe a praga, transformando o rio Nilo em sangue. Aquele povo desesperaram, porque temeram que eles poderiam morrer. Porque a água, ela traz tudo na nossa vida. A planta, até tem um salmo, parece que o salmo primeiro, bem-aventurado, que fala bem-aventurança. A árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela não deixa de produzir os seus frutos. Então a água é vida, em todo sentido que você pensar. A água é vida. E Moisés, trazendo ali aquela praga, o povo ficaram desesperados. Mas logo, em seguida, Moisés pediu a Deus e o rio voltou novamente ao seu normal. Mas olhando outra vez, quando o povo saiu do Egito, o povo tinha comida, que era o maná, que era derramado, que era caído do céu. Mas faltou água. E o povo murmuraram contra Moisés, quase querendo apedrejar Moisés. E Moisés clamou a Deus e Deus mandou que Moisés tocasse na rocha. E a rocha produziu água. E para os judeus, água é símbolo de pureza, purificação. Nós encontramos que João Batista veio ao Jordão. O que João estava fazendo no Jordão? Tirando o pecado? Não. Esses movimentos chamados evangélico diz que as pessoas têm que batizar para tirar pecado, mas aonde existe isso dentro da Bíblia? João apenas estava cumprindo, porque a água era uma simbologia. Quando um cordeiro, um cabrito, era trazido ao sacerdote para ser sacrificado, primeiro era lavado, para depois sacrificar. Jesus veio ao Jordão e passou pelo batismo. Está ali no capítulo 3 de Mateus. E João, quando viu Jesus, disse: eu quem devo ir a ti? E Jesus disse: deixe que assim aconteça para que cumpra a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Toda a lei foi cumprida por Jesus. João não veio para tirar pecado de ninguém, porque ele diz: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que batiza com o Espírito Santo e com juízo. Para muitos que não entendem, pensam que fogo é esse fogo que coloca aí na lenha, coloca em capim, tal. Fogo simboliza na Bíblia juízo. Esse batiza com o Espírito Santo e com juízo. E nós olhando para João Batista, no capítulo 1 e 29 de João: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado.
Então, se a água tirasse o pecado, Jesus ia bater nas costas de João e falar: João, olha, eu vim para tirar o pecado, para morrer por este povo. Mas já que a água tira o pecado, eu estou indo embora. Estou tirando meu time de campo, como diz a gira. Estou indo embora. Ué, eu vou sofrer, ficar aí sofrendo, aí padecendo, morrer numa cruz, sendo que a água tira. Então vocês podem ver que isso é uma tolice, quando alguém diz que água tira pecado. Que a água nunca tirou pecado de ninguém. O pecado foi tirado pelo sangue, porque Hebreus capítulo 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Porque derramamento de sangue havia entre os sacerdotes por meio de animal. Mas o animal não tinha vida, não tinha espírito para entrar no coração de um pecador, de uma pecadora, matando o seu desejo de pecar, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode entrar no homem e na mulher, tirando aquele desejo, aquela maldade, aquela ruindade, aquele mau pensamento, limpando, purificando a sua mente. A nossa mente são purificada. Nós somos purificados pela mente. Não é por esse corpo, mas a mente, porque a mente, a nossa alma está na nossa mente. A nossa alma é purificada através do Espírito Santo sobre nossa vida. E falando ainda em água, quando, ali no capítulo 3, e no versículo 1 ali, do livro biográfico de João, que eles chamam de Novo Testamento, é livro histórico de João, Nicodemos, sendo ele um judeu, sendo ele mestre, sendo ele um rabino, sendo ele um homem muito respeitado e temido em todo Israel, ele ouviu falar de Jesus. E ele veio ter com Jesus à noite. E ele falou: Rabi, sabemos que tu és homem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus disse: em verdade vos digo, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É esquecer a vida velha. É esquecer essa velha religião. Você está dentro da assembleia, da congregação, da Deus é Amor, da Batista, seja qual for, morra dentro desta. Passa uma borracha, apaga e nasça dentro de você o verdadeiro evangelho da graça. É difícil? É. Mas você precisa repudiar tudo que você aprendeu. Assim como você era católico, você repudiou todo o catolicismo e veio para esse movimento chamado evangelho. Agora repudia isso, que tudo isso é mentira, é enganação. E isso é um meio de fraude, de tomar o seu dinheiro. Porque se não houvesse dinheiro, não havia nenhuma religião evangélica. A religião evangélica só existe por causa do dinheiro. Tirar o dinheiro do meio dela, acabou. Eu duvido, eu fecho todos os meus, eu fecho o meu canal, tiro todos os canais. Se acontecer de tirar, o governo vier e proibir o dinheiro do meio da igreja evangélica permanecer, eu fecho, eu tiro todos. Porque o que faz esse movimento é o dinheiro. Eles não fazem isso por causa de Deus. Eles não estão preocupados com Deus. A verdade, eles nem sabem quem é Deus. Porque o Deus que eu prego, o Deus que a graça anuncia, não é um Deus dinheirista. O nosso Deus não precisa de nada. 17 de Atos, e versículo 25, Deus não precisa de nada das nossas mãos. Deus não requer nada, Deus não quer nada de nós. Como é que ele quer nosso dinheiro? Então é uma grande mentira. Vai lá, para 17, 25 e põe na cara do seu pastor. Fala aí, pastor. Aqui, ó. Deus não quer nada de nós. Deus não precisa de nada das nossas mãos. Como é que você diz que o dinheiro é para Deus? A obra de Deus, ela está completa. Não precisa de nada mais. E Jesus, olhando para Nicodemo, ele disse: tu não nascer, não pode ver. Ele não diz entrar.
nem vê o reino, porque reino não é céu. Reino é paz, gozo e alegria aqui na terra. E Nicodemo deu uma resposta. E a resposta de Nicodemo foi essa: como sendo eu um homem velho, posso entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Diz Nicodemo: tu é mestre em Israel. E não sabe essas coisas, Nicodemo? Não sabe que o que nasce da carne é carne? É necessário nascer da água e do Espírito. O que quer dizer água? Água é símbolo de purificação. Porque, na verdade, eles passavam pela água para se purificar. E o batismo vinha para completar a vida do homem. Era disso que Jesus estava falando. Isso é para os judeus. Os judeus tinham que passar pela purificação da água. Que o símbolo do judeu era água. Tudo. Quando chegava uma pessoa, um viajante na casa do judeu, a primeira coisa que eles faziam é colocar água numa bacia e lavar os pés, as mãos dos seus viajantes. Por isso que lá no capítulo 13, versículo 7 de João, Jesus coloca água numa bacia e lava os pés dos apóstolos, simbolizando que ele veio para servir, não para ser servido. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero contar aqui uma ilustração. O que é água? O que simboliza a água? Um certo peixinho perguntou para sua mãe: mãe, o que é água? Água? Eu não sei o que é água. Pergunta para o seu pai. Ele veio ao seu pai e diz: pai, ele diz: o que é? O que você quer, meu filho? O que é água? Ele pensou e disse: eu não sei o que é água. Vai perguntar para o seu avô. Seu avô tem muito mais experiência. Chegou lá e falou assim: vovô, o que é água? O vovô disse: vem comigo. E saíram, e ele saiu lá do seu vovô. Quando chegou bem na beira do rio, o vovô deu uma rabanada no seu netinho e jogou fora d'água. O netinho caiu na areia, abriu o zoinho, viu grama verde, viu um mundo diferente. Ele contemplou toda aquela maravilha, que na água não tinha nada dessas coisas, mas quando ele quis respirar, ele não conseguiu. E ele começou a se bater. E ele se batendo, seu avô chegou bem perto e deu uma rabanada de volta e jogou seu netinho dentro da água. O netinho caiu dentro da água, respirou, olhou para o seu avô. Ah, vovô, agora eu sei o que é água. Água é vida. Ninguém vive sem água. A água, ela trouxe vida para todo ser vivente da face da terra. Então, o que eu quero dizer a você que está me ouvindo nesse momento: o peixe vivia dentro da água e não sabia o que era água. Você vive dentro dessa religião. Já há dezenas de anos, você está aí dentro. Você está aí, talvez como diácono, como presbítero, até como pastor. Mas você não sabe nada. Se fazer uma pergunta para você, você não sabe. Mas eu fiz, você pode ter feito teologia, que eu também fiz. Eu fiz 3 tipos de teologia e peguei tudo isso e joguei no lixo. Isso é tudo uma enganação, uma mentira. Mas quando você vem para a graça, você passa a entender que você não precisa fazer nada, porque Deus já fez tudo por você. Você já vem a esse mundo salvo. Você já veio a esse mundo, você já é salvo antes do mundo ser formado. Antes de existir mundo, você já foi salvo. Você vem a este mundo, no capítulo 2, versículo 14. O Espírito se reveste de carne. Você vem a esse mundo com a missão, e seu Espírito se reveste de carne. Você vive aqui por um tempo determinado que Deus determina. Como diz Jó, capítulo 14, versículo 5, nós temos um tempo determinado aqui na face da terra.
e depois esse espírito volta a Deus, como Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o espírito volta a Deus e esse corpo volta à terra e vira terra. Então nós já somos predestinados. Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Você olha para Jeremias. Irmão Nilson, mas eu acho que nós temos que aceitar Jesus. Eu acho que nós temos que ser batizados. Eu acho que nós temos que dar dízimo. Eu acho que nós temos que participar dos cultos de oração. Nós temos que ser obedientes ao nosso pastor. Onde existe isso? Você não é judeu. O gentio não tem lei. Romanos capítulo 2, versículo 14. Nós não temos lei. Nós viemos existir 2000 anos depois. A Bíblia foi selada no primeiro século. No primeiro século a Bíblia foi selada. Todos os escritos foi selado. Não tem mais nada. Agora os homens ficam pegando coisas de 3, 4, 5 mil anos atrás, trazendo para os dias de hoje, a cultura naquele tempo, a vida do povo naquele tempo, o proceder do povo naquela época era completamente diferente de hoje. O povo quer pegar coisa de 5, 6 do tempo ainda de Abel e Caim, no tempo ainda lá de coisa, e trazer para os dias de hoje. Irmão, Deus é o mesmo. Deus não mudou. A Bíblia é um livro que já cumpriu. Não tem mais nada a cumprir na Bíblia. A Bíblia é um livro que cumpriu na vida dos judeus. Terminou no ano 70, quando o templo foi derrubado, foi devastado. Toda Jerusalém, pelo general Tito, que entrou com seu exército e devastou Jerusalém, matou mais de 1 milhão de judeus, levou mais de 1 milhão preso para Roma, e ficou ali como escravo, como espetáculo dos romanos, jogando para os leões, queimando e assim por diante. Você conhece a história? Se você não conhece, procura conhecer a história. Não fica atrás de blá blá blá, conversa fiada desse seu dirigente, desse seu líder, que são os maiores mentirosos, são pior do que os políticos, porque os políticos mentem, mas não colocam Deus, e eles mentem e colocam Deus, porque eles não temem a Deus nem conhecem Deus, porque se eles conhecessem Deus e temem a Deus, eles jamais faria isso, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus, e eles não têm temor de Deus. Então o que eu quero dizer com isso para completar esta mensagem? Como esse peixe vivia, mãe, pai, vivia dentro da água e não sabia o que era água. Nasceram ali dentro e não sabia o que era água. E muito menos o seu filhinho. Então assim, você foi criado dentro dessa assembleia. Seu pai te levou, você ainda criança. Se perguntar para o seu pai talvez é um presbítero, é um evangelista, é um pastor, ele não tem resposta. Eu fiz uma pergunta, um dia desse, para um professor de teologia. Ele ficou olhando em mim e não me respondeu. Por que ele não respondeu? Porque ele não sabe nada. Aprende mentira e ensina mentira. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós já viemos a este mundo salvo. Deus, no capítulo 12, versículo 9 de Hebreu, Deus não é o pai da sua carne. Deus é o pai do espírito. O pai da sua carne são seus pais biológicos. Deus é pai do espírito. Esse espírito ele vem de Deus e para Deus ele retorna. Nós olhamos para Filipenses capítulo 3 e versículo 20. Qual é a terra natal do espírito? O céu. E é para lá que ele retorna. Então, olhando para Jeremias, capítulo 1 e versículo 5. Deus disse para Jeremias, Jeremias, antes que tu existisse, eu te vi. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te pus por profeta. Quer dizer, Jeremias não tinha nem existido, Deus estava vendo ele. E nós olhamos para o capítulo 1 de Gálatas, e versículo 15. O apóstolo Paulo disse, eu fui escolhido antes de nascer. Ele não tinha nem nascido, ele já foi escolhido para ser apóstolo. Então você já foi escolhido para ser não o que você é, mas você foi escolhido para ser um
separado desse movimento chamado sistema religioso. Você não tem que dar dinheiro, porque Deus não é dinheirista, Deus não é banqueiro. Deus não precisa de nada, nada, nem da sua oração Deus não precisa. O que Deus precisa é do seu agradecimento, você reconhecer Ele como Deus, agradecer Ele gosta, Deus quer que nós reconhecemos Ele como o único supremo Deus, soberano sobre todas as coisas, no seu deitar, no seu levantar, como disse 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. Então devemos, 17 aliás, versículo 17, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Você deve dar graça pelo seu fôlego de vida, pelo seu comer, pelo beber, mas não ficar fazendo oração. Como muitos levantam um prato de comida no alto, levando uma xícara de café, um pedaço de pão, fica com essa palhaçada no meio, muitas vezes, da empresa onde ele trabalha, para se aparecer dentro de um restaurante. Isso é uma palhaçada. Isso é uma coisa ridícula. Você dá graça em espírito, porque a oração, a perfeita diante de Deus é em espírito. Se você olha para Efésios capítulo 1, versículo 18, aliás, capítulo 1, versículo 18, você olha para o versículo 18, é na mente que Deus trabalha. E no capítulo 6 e versículo 18, a oração também é no Espírito. E o próprio Jesus disse, quando a mulher perguntou, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Você fuja deste lugar que você está. Começa a ouvir os pregadores da graça. Esse que vos fala. Eu estou trazendo constantemente. Você entra neste canal Verdadeira Graça. Você vai ouvir o Nilson Queiroz. E se você tem alguma pergunta, alguma coisa a fazer, você pode colocar aí o seu comentário e eu vou te responder na próxima pergunta, na próxima mensagem, eu posso estar te respondendo. Pode ser a pergunta que você quiser. De Gênesis a Apocalipse, você pode me perguntar. Eu te respondo, porque a Bíblia ela é a resposta para todas as coisas. Se você gostou, deixe o seu like. Curte essa mensagem. Inscreva neste canal e que Deus conceda graça sobre a sua vida. Eu estou sempre trazendo palavra para edificação. Graça e paz para todos.